حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, a paz e a benção de Allah esteja com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros mensageiros de Deus, desde Adão, Abraão, Moisés, Jesus e até o último, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com os familiares dele e os seus companheiros. Meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, nosso tema de hoje vai ser sobre a crucificação de Jesus Cristo. Portanto, na base destas questões, na base de algumas questões já a seguir, que nós vamos abordar durante essa nossa aula, né, semanal aqui no nosso canal. Olá, meus queridos, muito boa noite. Vamos fazer duas questões importantes. Uma será uma questão histórica e outra doutrinária. Sobre que assunto, então? É sobre a crucificação de Jesus. A primeira questão: Cristo, que a paz esteja com ele, foi crucificado, como mencionam os evangelhos e como afirmam os grupos cristãos contemporâneos? Realmente este Cristo foi crucificado? A segunda questão está relacionada com a primeira questão e a colocarmos para debate. Se aceitarmos, se admitirmos a crucificação de Cristo, a sua crucificação foi uma redenção para nós e para a humanidade, realmente? Esta pergunta suscita muitas outras perguntas. Por que da crucificação? Por que da crucificação? O que foi salvo desta crucificação? Do julgamento do inferno? Quer dizer, nós fomos salvos do julgamento do inferno? Ou os problemas e sofrimento do mundo é que nós fomos livrados? A salvação está relacionada com o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, somente a eles? Ou se aplica a todos os nossos pecados e transgressões? Quer dizer, que a salvação nos limpou dos pecados originais e dos pecados que nós cometemos. A salvação é condicional ou não? Quer dizer que Deus condicionou a salvação para quem acreditar no Jesus é que deve ser salva ou não tem condições. O presente de amor de Deus, de seu Cristo, que é grande demais para ser pedido em troca. Ou seja, será que Jesus foi crucificado por amor à humanidade, por amor a Ele mesmo? Ou então, a salvação é para os judeus, a quem Cristo limitou na sua mensagem? Ou ela se estende a outros povos? Ou inclui toda a raça humana que nasceu com o pecado original? Ou seja, a crucificação valeu o preço dos nossos pecados, sejam aqueles que Adão cometeu, seja aqueles que nós cometemos? Respondemos a estas e outras perguntas em nosso quarto episódio da série Guia para a Certa, Al-Huda. Será que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Como disse, responderemos de forma objetiva, com metodologia científica, folheando as páginas das Sagradas Escrituras pelos cristãos. Ou seja, de acordo com a crença cristã, vamos observar nessas Escrituras Sagradas. Nós os remetemos a razão abstrata e o bom senso. Depois, cada um fará a sua avaliação, citando fontes históricas e a sabedoria de seus estudiosos cristãos. Ó Deus, guia-nos a verdade sobre aquilo sobre o que divergimos. Com a tua permissão, tu guia quem quiseres para um caminho reto. Textos escritos por Mahmoud Saqar, traduzido por Sheikh Ahmed Baldi. Os cristãos consideram a crucificação de Cristo um dos eventos mais importantes do mundo.
Eles veem a crucificação de Jesus Cristo para purificar a humanidade do pecado original, ou seja, do seu pai, Adão e todos os humanos. Ou seja, o Cristo foi crucificado, será que na verdade, para sermos purificados desses pecados que nós não cometemos, pecados que não presenciamos, pecados que não fazemos nada. Os evangelhos confirmam em longos capítulos a crucificação de Cristo. A partir dos detalhes da sua prisão, julgamento, crucificação, sepultamento e ressurreição, sua ascensão ao céu. A encarnação de Deus em Cristo marca este grande evento. É assim que os cristãos veem como objetivo da encarnação é para crucificar Deus. Ou seja, o objetivo principal de Deus encarnar no Cristo é de Deus mesmo ser morto. É isso que você ouviu, não é uma brincadeira. E Tomás de Aquino retrata isso ao disse: existem diferentes opiniões sobre a encarnação. Alguns afirmam que o Filho de Deus teria encarnado mesmo que Adão não tivesse pecado. Outras pessoas pensam o contrário e parece mais correto aderir a esta segunda opinião. O livro nos diz sempre: o pecado do primeiro homem foi o motivo da encarnação do Filho de Deus e, portanto, parece que este mistério foi arranjado por Deus, ou seja, Deus quem planeou o erro de Adão, Deus quem planeou a crucificação de Cristo. Então, por que Deus puniria a Adão se foi ele quem planeou para que pudesse vir a crucificar o seu próprio filho? Afinal, há pessoas mortas por amor. Nunca vimos já isto. Imagina uma pessoa, matar outra pessoa já só porque a ama, como remédio para o pecado do mundo. Que se não fosse o pecado, a encarnação não teria ocorrido. Ou seja, a encarnação só aconteceu porque teve pecado original. O cardeal inglês Manning retrata a importância do incidente da crucificação em seu livro Sacerdócio da Eternidade e diz: a importância deste tema, que é a encarnação, que causa confusão, não está escondida. Ele que disse, causa confusão. Se isto for verdade, então a construção da doutrina da Igreja terá sido estabelecida por causa da morte de Cristo, por crucificação. Se a crucificação for falsa, isto anula a crença cristã desde a fundação, ou seja, praticamente deixa ela inválida. Cristo não morreu na cruz, então não há sacrifício, não há salvação, não há trindade. Paulo e os apóstolos e todas as igrejas afirmam isso, que significa que se Cristo não morresse, também não haveria ressurreição. Então tudo está ligado, segundo a eles, à morte dele. Como é que a morte de uma pessoa é tão importante assim, de serem perdoados os pecados, de serem libertados, pecados originais, pecados cometidos nessa vida, sofrimento mundano, só por uma pessoa tem que morrer. Isso que é a justiça, meus queridos. Isso que é amor, minhas queridas. Isto que é a verdade, minhas queridas. A morte de Jesus é ali, a cruz é espinha dorsal de toda a fé cristã. Todas as teorias cristãs sobre Deus, a criação e pecado e morte deriva seu foco do Cristo crucificado, ou seja, toda a mensagem cristã ronda em volta da crucificação de Jesus, além de não ter a nós a oferecer às pessoas. Isto é que o Paulo enfatizou quando aboliu Cristo foi crucificado pelo pecado e assim nos redimiu da maldição da lei. Ele disse, quer dizer que Deus amaldiçoou o mundo, então para amaldiçoar esse mundo, ele teve que, para tirar essa maldição do mundo, teve que matar seu próprio filho. Ouviram? É isso. No Coríntios 4, esse Cristo não suscitou, então a nossa pregação é em vão. Também o Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é em vão. E também em vão a nossa fé. Isto é afirmado pelo Paulo. A crucificação de Cristo para os muçulmanos. Quanto à opinião islâmica, é que o Cristo, que a paz esteja com ele, não foi crucificado, como os judeus e cristãos reivindicam e afirmam.
Os estudiosos muçulmanos confiaram nesta opinião e contradizem o que os evangelhos ensinam. Aos versículos do Corão sagrado que determinam que Cristo não foi crucificado. Os versículos referem-se à conspiração que ocorreu contra Cristo, planearam contra ele. O leitor dos versículos percebe isso, pois os versículos indicam sua salvação no cruz ao dizer: e ele fala ao povo em berço e velhice. Ali-Imran. É sabido que o Cristo ressuscitou aos seus 30 e poucos anos, que estava na meia-idade. A linguagem usada no versículo indica velhice e transformação dos cabelos brilhos, e quando Cristo não tinha atingido esta idade durante a sua primeira existência. Ou seja, os versículos deixam claramente indicações e observações que Cristo um dia voltará, que ele viverá. Quando nasceu, viveu para certo tempo, falou com as pessoas quando estava no berço também, e mais velho também falará com as pessoas. Ele viverá até a idade adulta e falará com as pessoas nessa época. Então, se você encontrar isto, significado de que resta mencionar a velhice e as suas palavras sobre ela é uma faceta, como mencionei claramente. Ou seja, se Jesus não voltar, esses versículos do Corão apenas estão aqui só por figura. Ou seja, eles ensinam que um dia Jesus voltará. Certamente que ele voltará. E a palavra na velhice todos podem fazer, e não há milagre se ele não voltar. Outro versículo: e de facto, ele é um sinal da hora. Então, não tenhas dúvida. Semelhante a isto é o ditado do Poderoso: e não há ninguém do povo do livro que não acreditará nele antes da sua morte. E no dia da ressurreição, isso servirá de evidência sobre eles. Sobre a salvação de Cristo, da conspiração contra a sua pessoa, através dos inimigos dele. Eles planearam o mal, e Allah planeou. E Allah é o melhor dos planejadores. Quando planearam matar Allah, matar o Jesus Cristo, Deus planeou salvar o seu mensageiro. Eles dizem: e quando restringem os filhos de Israel sobre você, e eles conspiraram, e Allah conspirou, planeou contra eles, é o melhor dos planejadores. Ali-Imran, Deus salvou seu profeta, Cristo, da sua conspiração, se conspirou. Então, o que eles dizem, na verdade, matamos o Messias, Jesus filho de Maria, o mensageiro de Deus, mas eles não o mataram, nem o crucificaram. São informações vêm do Corão, mas apareceu a eles. E aqueles que divergem acerca do qual não há dúvida sobre isso, eles não têm conhecimento disso, exceto por suspeita, e não o mataram com certeza. Pelo contrário, Deus o levou a ele. Ou seja, o versículo está falando que os judeus dizem que eles mataram Cristo. Deus disse, na verdade, não mataram Cristo. Foi-lhes simulados. Ou seja, pareceu que eles tinham matado, mas não o matou. Portanto, essa evidência, essa crença, porque não tinha razões para morrer, Deus salvou da morte, de morrer nas mãos dos inimigos dele. Essa é a crença correta. Essa é a crença que não traz muitas questões que são impossíveis de responder. Essa crença que é ensinada na época e depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, vamos estudar. Continue acompanhando o nosso canal. Inshallah, voltaremos mais com vídeos.